Leandro Furtado pergunta: entrar na carreira, primeiro passo estudar lógica de programação ou estudar Python? Leandro, muito obrigado por mandar a tua pergunta. Eu vou começar falando um pouco sobre linguagem de programação, já que tu perguntou o que seria o ideal, né? Começar por Python ou por aprender lógica de programação. Python é uma linguagem de programação e toda linguagem de programação tem alguns componentes em comum. Independente se é Python, se é JavaScript, se é Java, se é C Sharp, toda linguagem de programação vão ter 4 coisas, tá? A primeira delas vai ser a syntax. A syntax é nada mais, nada menos do que a gramática daquela linguagem. Assim como a gente tem vírgula, ponto no português, em uma linguagem de programação a gente também tem algumas pontuações, muitas vezes no caso do Python, indentação, e tudo isso, na verdade, é a gramática, é como que tu deve escrever. Hoje em dia, tu vai possuir IDEs, tu vai ter editores de texto, editores de código, que vão te auxiliar nessa gramática. E muitas vezes tu vai passar o dia todo basicamente fazendo o autocomplete do que o teu editor de código ou a tua IDE está sugerindo. Então, syntax é gramática, isso toda linguagem vai ter, e isso tu vai aprender aos poucos, e é algo obrigatório, mas algo fácil de pegar. É algo simples, muito mais simples do que aprender pontuação em português. O segundo componente que toda linguagem de programação vai ter vai ser a semântica. E a semântica basicamente é o que as coisas fazem, o que tu escreveu, como que ela é computada. E aí a gente começa a entrar um pouco mais na importância de ter a lógica de programação. Porque a syntax é muito fácil tu adaptar. A syntax, praticamente, tu vai ter mensagens na tela dizendo o que tá errado, que o compilador não conseguiu compilar algo, que alguma instrução está digitada incorretamente. Mas a semântica é algo que tu vai pegar só com a prática. O terceiro componente que toda linguagem de programação vai ter são os statements. Esses statements são instruções, são operadores de condições, tu vai ter lá o if, o else, são operadores de repetições, tu vai ter o for, tu vai ter o while, e dependendo da linguagem de programação, tu vai possuir mais operadores ou menos operadores. E esses operadores, muitas vezes, vão vir para facilitar a tua vida. Por exemplo, digamos que tu tem uma lista de produtos. Tu quer filtrar alguns produtos. Os produtos que começam com a letra A. E dependendo da linguagem que tu está utilizando, tu vai ter operadores como filter, como map, ou tu vai ter simplesmente um for e tu vai fazer uma interação nessa lista. Então, a linguagem de programação não é tão importante aqui. Tu vai trabalhar com os operadores que aquela linguagem oferece, mas qual operador tu vai utilizar vai ser necessário tu primeiro ter aprendido a lógica de programação para decidir qual operador utilizar. O quarto componente que toda a linguagem de programação vai ter são as variáveis, né? Vai ser como que tu vai armazenar informação. Como que essa informação vai ser armazenada na memória e o tipo da variável, ou aqui a gente já começa a entrar em estrutura de dados, né? Vai definir como que tu vai operar ela. E aí, de novo, cada linguagem de programação vão ter tipos de variáveis diferentes, estruturas de dados diferentes. Mas o conceito de cada estrutura de dado é compartilhado entre linguagem. E o conceito das estruturas de dados tu pode aprender em paralelo com a lógica de programação. Então eu diria que tu pode aprender lógica de programação sem uma linguagem de programação, só no papel e na caneta, e decidindo ali como pensar de forma sistemática para resolver um problema, qual operador tu iria utilizar, independente de como que tu ia escrever esse operador no teu código, mas tu não consegue usar uma linguagem de programação sem ter essa lógica básica. Então o primeiro passo é aprender lógica de programação, estrutura de dados, pelo menos as mais simples, um array, ou até tipos de variáveis, e depois sim tu escolhe uma linguagem de programação para colocar em prática tudo isso que tu fez no papel com lápis e caneta. Tá certo? Não se preocupa muito com qual ferramenta utilizar nesse momento, então tenta desenvolver a tua lógica de programação e tu só vai saber em que ponto tu tá na tua lógica de programação fazendo pequenos desafios. Eu me lembro que o primeiro desafio que eu resolvi no papel e na caneta mesmo na faculdade foi como que um caixa eletrônico, né, um ATM funciona. O ATM tinha lá notas de 50, de 100, de 20 e tu queria sacar 35, por exemplo.
e tu tinha que contar qual que era a forma mais eficaz de entregar 35 na mão do cliente, de acordo com a quantidade de notas que tu tinha de cada quantidade. Então tenta fazer esse problema aí, tenta fazer problemas parecidos com esse, depois tenta escolher uma linguagem de programação, pode ser o Python, usando os operadores, usando a sintaxe correta, entendendo a semântica e as variáveis, tá certo? Sucesso nesse início aí, Leandro, e muito obrigado por ter mandado e participado aqui do nosso quadro Ask Lucas Montano Show.